programa Rumo Certo. O programa da Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional, fazendo valer os seus direitos como cidadão. Eu tenho que entender que o produto que está sendo oferecido para a empresa é o candidato. A partir de 6 da manhã até as 22 horas da noite, a legislação permite que seja emitido 70 decibéis. A carroça com rodas ainda hoje presta serviços. Podemos vê-las nos bairros das grandes e pequenas cidades, bem como em áreas rurais. Quem diria? Mas a carroça com rodas foi inventada há 5.500 anos. Antes dela, o transporte de coisas pesadas e volumosas era feito por uma espécie de trenó. Toras de madeira eram utilizadas como roladores. Em algum momento, um genial inventor desconhecido para nós teve a ideia de fixar em cada extremidade do trenó uma tora de madeira. E na extremidade de cada tora colocou uma roda também de madeira. Pronto, aí o transporte de cargas ficou bem mais rápido. Essa revolução ganhou mais impulso e velocidade com a domesticação do cavalo, que aconteceu alguns séculos depois. Esses carros puxados foram ganhando outros nomes, como as bigas, que eram usadas pelos egípcios e pelos romanos, e as diligências dos filmes de faroeste. Em 1877 é inventado o pneu de borracha, que deu mais velocidade e segurança às rodas dos meios de transporte, invenção indispensável ao automóvel, que surgiu anos mais tarde. A partir do ano de 1900, o automóvel começa a substituir as carroças, diligências e carruagens. Com isso, foi se resolvendo gradativamente um problema: a grande quantidade de fezes de animais que empestava as ruas das grandes cidades. Para ter uma ideia do tamanho do problema, só em Londres, em 1910, quando os primeiros automóveis circulavam pela cidade, ainda havia mais de 400 mil cavalos. Se as cidades se tornaram mais limpas com a generalização do uso do automóvel, foram se tornando mais poluídas com a queima de gasolina e óleo diesel. Um problema gigante, uma vez que agora, no mundo, circulam mais de 1 bilhão de carros. A maior parte deles lança na atmosfera os gases que provocam o aquecimento global. Um problema que precisa de uma solução imediata. Falando um pouco dos motores a diesel, né? Nós, como substituto do derivado do petróleo principal utilizado neles, que é o diesel, nós teríamos o biodiesel. E o biodiesel ele vem como proposta por ter a seguinte vantagem. Ele emite menos poluente que os combustíveis a diesel, ele é biodegradável, mas em contrapartida a gente tem algumas desvantagens. As principais desvantagens a primeira, durante o processo de fabricação dele, nós temos a produção de glicerina.
E a glicerina é um problema porque você produz ela em larga quantidade junto com o biodiesel e não tem uma destinação própria para ela que me vá ter um valor agregado alto. Outro problema é que ele tem uma eficiência menor do que o combustível derivado do petróleo e ele tem um processo um pouco mais caro. Os meios de transporte que hoje estão aí são parte da evolução da carroça com rodas. Até mesmo o trem, que flutua nos trilhos graças a eletroímãs, é consequência das primeiras carroças com rodas construídas pela humanidade. Nessa evolução, novas maravilhas da ciência e tecnologia se anunciam. O carro elétrico hoje em dia é considerado como se fosse a menina dos olhos de ouro da área de produção de energia para carros, né? Por quê? Porque ele não emite nenhum poluente, nenhum gás de efeito estufa. Ele, além disso, traz uma independência dos combustíveis derivados do petróleo e ele é silencioso. Então, eu não vou ter uma poluição sonora na cidade, como já tem nas ruas, o barulho do motor que incomoda. Então, ele é um carro totalmente silencioso. Olhando pelo outro lado, a gente tem algumas desvantagens, como todo desenvolvimento tecnológico. As principais desvantagens é o quê? A autonomia dele ainda é uma autonomia insípida, é uma autonomia fraca. Então, eu consigo recarregar meu carro e eu só posso dirigir durante 150 quilômetros. E após isso, eu tenho que recarregar de novo. Então, isso traz um incômodo para a maioria dos consumidores que utiliza o carro para viagem, ou utiliza o carro muito, não quer deixar recarregando. Então, toda a pesquisa hoje em dia é voltada para desenvolver tecnologias que melhorem o custo-benefício desse carro. O curso de pizzaiolo que nós aqui do Senai Sertrem oferecemos é um curso que é voltado para aquele mercado que está carente com relação a treinamentos, a trabalho com planilhas. Então, nós trabalhamos com pessoas que procuram se capacitar e melhorar mais a sua mão de obra com relação à elaboração desse produto. Tão rico, porém tão fácil de fazer, que é a pizza. Meu interesse pelo curso foi que eu já trabalho no ramo de pizza, né? Já tenho meu próprio negócio e já fiz um curso no Senac e estou vindo para cá para me profissionalizar, né? É justamente aquele aluno que está buscando uma capacitação, ele quer se profissionalizar, porque de repente ele foi demitido, foi desligado da empresa e está no mercado e quer montar o seu negócio, ou quer entrar por outro segmento, né? E outro segmento bastante forte, outros alunos alunos que nos procuram são aqueles que querem montar o seu negócio. Eu sou contador por formação, atuei 20 anos na área de contabilidade, tinha um escritório de contabilidade bem atuante, mas não me sentia realizado profissionalmente, porque sempre gostei da área de alimentação. E aí, desde o ano passado, resolvi tomar uma decisão de mudança radical de vida profissional. Então, saí da minha empresa, da minha antiga empresa, e resolvi empreender na área de alimentação. Então, busquei o Senai e a gente está participando aí desse curso, que é um curso, eu acho que é maravilhoso, porque me dá a condição de conhecer tecnicamente todo o processo, desde a parte teórica, onde nós vemos controle de produção, levantamento de ficha técnica, custo de produto, que é fundamental para qualquer negócio. Então, eu acho que o curso ele dá essa condição de nós vermos tanto a teoria como a prática, e uma prática bem detalhada. Nós aqui trabalhamos com 20 a 30% de aula teórica, que julgamos uma parte fundamental do curso,
E o resto, mais 70%, é aula prática. Sempre elaborando o seguinte: as aulas teóricas, elas se correlacionam com a aula prática. Ou seja, ele aprende a teoria, mas quando ele vai fazer a prática, ele vai aplicar a teoria na prática. Então, é uma teoria e uma metodologia que o aluno ele vai tanto saber fazer o gerenciamento do seu negócio, como fazer a elaboração do produto com a mão na massa. Ao longo do desenvolvimento do curso, eles são desafiados a resolver situações rotineiras que as indústrias passam, as empresas passam. Então, eles vão resolver problemas que as empresas possam ter durante a rotina de trabalho. E com o conhecimento que eles têm no curso, eles conseguem resolver os problemas e isso é um diferencial no mercado. Várias coisas já estão me ajudando já, né? Tipo de massa, trabalhar com uma variedade de massa, uma variedade de pizza, né? O atendimento ao cliente, o manuseio, né, de alimentos, que é muito importante. Aqui nós temos alguns parceiros que trabalham com a gente, né? Então, quando o aluno ele termina de fazer o curso, ou até mesmo durante o curso, nós recebemos algumas ligações ou alguns parceiros entram em contato com a gente, querendo saber daquele aluno que está terminando, daquele aluno que terminou o curso, porque eles querem absorver esse profissional. Então, nós temos vários parceiros que, com certeza, o aluno, ele querendo, ele sai daqui já com o seu emprego em vista. Concluir o curso, já pretendo já dar mais um investimento no meu próprio negócio, né? E expandir, né? Expandir meu próprio negócio. Então hoje eu já atuo em casa ainda de uma forma bastante pequena ainda, né, buscando desenvolver, já trabalho com algumas encomendas na área de panificação, de bolos, de confeitaria e quero me especializar também na área de pizzas, né, para trabalhar num segmento específico que é de alimentação saudável. E eu acho que é um bom negócio para se iniciar, é um negócio que não exige muito investimento, é um investimento pequeno, você consegue iniciar uma pizzaria pequena, né, no seu bairro, na sua região e a partir daí, quem sabe, virar uma grande rede de pizzaria. Esse é que a gente está buscando. As pessoas que têm interesse no curso de pizzaiolo, elas podem procurar informação através do site do Senai e também através das informações que são passadas pelos agentes de negócios, agentes de vendas, que eles vão divulgar nas padarias, os cursos para trazer padarias e pizzarias. Então, a pessoa faz uma pré-reserva no site e depois disso ele vem aqui na unidade para efetivar a matrícula. Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luis Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso. Eu trabalhei vários anos na mesma empresa e tenho muitas dúvidas de como atualizar o meu currículo. Gostaria de saber qual seria o modelo ideal. Essa é uma dúvida muito comum, principalmente por conta da internet. Os candidatos acabam buscando esse auxílio para buscar um modelo de currículo ideal. Porém, não existe um modelo padrão de currículo. O que existe é
qual é a vaga para a qual eu estou enviando aquele currículo. E isso é que faz todo o diferencial. Por exemplo, o que é que deve conter no currículo? Eu tenho que entender que o produto que está sendo oferecido para a empresa é o candidato. Então, eu tenho que começar o currículo com o meu nome em destaque, em negrito, com a letra maior. Depois, eu vou para os meus dados de contato, meu telefone, o meu e-mail, o meu estado civil, qual bairro eu moro e a minha nacionalidade. Depois, dependendo da área que eu vou enviar o meu currículo, eu coloco o objetivo. Por exemplo, se eu quero atuar na área de recursos humanos ou na função de analista de recursos humanos, eu devo informar o objetivo, atuar na área de recursos humanos. Porém, se eu não tenho um objetivo específico, eu não tenho uma área específica para atuar, eu não preciso colocar o objetivo. Se eu faço uma graduação, se eu já concluí, se eu faço um curso técnico, isso deve ser informado no que nós chamamos de formação acadêmica. Lembrando que, se o curso ainda não estiver completo, eu preciso colocar cursando, o turno e o semestre, além da instituição de ensino que está promovendo esse curso. Depois eu vou para as minhas experiências, da mais recente para a mais antiga. Eu coloco o nome da empresa, coloco a função que eu exercia e as atividades mais comuns. Eu gostaria de saber se para elaborar um currículo a linguagem deve ser formal ou pode ser informal. A linguagem clara, a linguagem correta no currículo é essencial para que o candidato ele se saia com uma ótima oportunidade para aquela empresa. A linguagem deve ser direta, a linguagem deve ser objetiva e a linguagem deve ser clara. O currículo ele não deve conter termos que sejam diferenciados do candidato. Por exemplo, se você busca uma oportunidade no mercado de trabalho para uma vaga operacional, então você tem que utilizar termos que sejam condizentes com a sua vaga. A empresa ela consegue captar o perfil do candidato. Então, se você tentar usar termos que não são utilizados no seu dia a dia, a empresa vai perceber isso. O meu currículo só tem uma página e eu estou muito preocupada com isso. Existe uma quantidade certa de páginas para botar no currículo? É muito comum o candidato achar que a quantidade de páginas no currículo significa o diferencial. Isso é um grande erro, não significa dizer que realmente funciona assim. Quantidade de páginas não significa dizer informações relevantes. Muitas vezes a gente costuma dizer, no meio do recrutamento, que menos é mais. Quanto mais informações relevantes eu tiver, mais válido o currículo fica. Por exemplo, não significa dizer que ter 4 páginas de um currículo significa dizer que é um currículo bom. Muitas vezes eu posso ter um currículo com somente uma página, e essa uma página dizer exatamente tudo aquilo que eu preciso saber de um candidato. Então, por exemplo, eu não preciso colocar dados em relação aos meus documentos, ou a rua, a casa onde eu moro, a data de nascimento. Essas informações elas são desnecessárias porque se a empresa tiver interesse no candidato, ela vai ficar sabendo posteriormente no ato da contratação. Eu estou na faculdade de Direito, mas meus empregos anteriores foram na área administrativa. E atualmente eu procuro emprego na área em que estudo. Devo citar as experiências anteriores no meu currículo para o emprego que eu estou procurando? O fato de o candidato enviar currículo para uma vaga na qual ele não tem experiência não é um problema. Significa dizer que o candidato ele estava trabalhando em uma empresa, passou por um processo seletivo, porém não para aquela área que ele deseja atuar. Isso é muito comum no mercado de trabalho. Muitas vezes o candidato ele procura uma oportunidade numa área que ele ainda não trabalha, não atuou, porque ele fez algum curso, ele concluiu alguma especialização em determinada área. Então, isso é muito comum no mercado de trabalho. Quando um candidato ele envia um currículo para aquela área que ele ainda não tem experiência, a empresa vai ter a sensibilidade de perceber que ele quer atuar naquela área, porque agora ele se sente preparado para tal. Ele passou por um processo seletivo, ele esteve atuando no mercado de trabalho e isso é bom. Isso significa dizer que o candidato está procurando novas oportunidades. Este caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos, além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial,
os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O Fio da Meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história. Amigo, deixa eu contar uma coisa. A Maíra, minha irmã, já tô com pena da bichinha, rapaz. Ela trabalha o dia todinho e à noite vai pra faculdade. Nos finais de semana, ela tira pra tentar estudar, descansar um pouco. Eu disse tentar, rapaz, porque ela não consegue fazer nada disso. E lá na rua, tem um infeliz, rapaz, pensa no miserável. Comprou um carrinho, velho, não foi 3 mil reais. Agora o som... Respeito o paredão do homem, rapaz. É daquele de tremer as paredes e destelhar a casa. Ela tá pra perder o namorado. Quando ele liga pra ela, ele pensa que ela tá numa festa. E eu já fui lá tentar falar com esse cara pra ver se ele baixava um pouquinho o volume, pra mim poder assistir minha TV, ela poder estudar um pouco. Mas de nada adiantou, meu amigo. Sabe o que é que ele diz? Que tá curtindo, a rua é pública e os incomodados que se retirem. Tá certo um negócio desse, rapaz? O nível de pressão sonora que pode ser emitido, né, durante o dia, a partir de 6 da manhã até as 22 horas da noite, a legislação permite que seja emitido 70 decibéis. Né? De 22 horas às 6 da manhã do dia seguinte, esse nível de pressão sonora baixa para 60 decibéis. Isso, certo, deve ser observado para as casas de show e para os estabelecimentos que utilizam equipamento sonoro. Importante destacar que, com relação aos veículos com equipamento sonoro, chamados paredões, a legislação proíbe, certo, a utilização desses equipamentos. Né? Então, a fiscalização os apreende, mesmo que eles estejam desligados. Basta somente que estejam sendo transportados sem o devido cuidado, sem a devida capa de proteção. A população é uma das que mais reclama com relação à questão de paredão de som na cidade de Fortaleza. Né? Importante também destacar com relação aos eventos que ocorrem na cidade, né, em logradouros públicos, eventos estes que utilizam equipamento sonoro. Esses eventos têm que serem autorizados pela Secretaria do Meio Ambiente. As denúncias podem ser feitas para a Selma de duas formas, através do nosso site, né, www.fortaleza.ce.gov.br/Selma. Lá você vai encontrar um link chamado Denúncia Virtual. Você faz a sua denúncia, preenche um formulário e acompanha todo o processo de denúncia pela internet, né? Ou então pelo telefone da nossa ouvidoria 3452-6923. Rumo certo. É a Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional e fazendo valer os seus direitos como cidadão. Até o próximo programa.